Vamos fazer agora mais uma questãozinha agora relacionada à força centrípeta. O que é força centrípeta? Pessoal, todo movimento circular para funcionar pela mecânica clássica lá do Galileu, do Newton, da turma toda, né? Então é necessário que venha aí uma força, ok? Ficou bem definida lá no tempo lá de Galileu, ok? Então, no tempo de Newton, né? Galileu contribuiu muito e outros, Hooke e demais outros, né? Bacon, Descartes, e Newton chegou lá nessa parte da explicação da força, né? Tem seus méritos demais, né? E ele observou que para manter o movimento circular é necessário uma força. Se não tiver uma força, ele não fica circular, ele sai reto. Então, se você rodar uma pedra com uma corda, só vai existir ali enquanto você está fazendo uma força para manter o movimento circular. Se não existir essa força, ela não fica sozinha. Então, é necessário uma força, e a força necessária, a força responsável em cada caso para manter esse movimento circular, é chamada de força centrípeta. Não é uma nova força, é a força responsável, ou melhor dizendo, é a força resultante, a força centrípeta. Por exemplo, quando o carro faz uma curva, lá no movimento, numa trajetória circular, a força centrípeta aí nesse caso vai ser o atrito. Não é que tem força de atrito e força centrípeta. A resultante, que é a centrípeta, chamada para ser movimento circular, será o atrito. Vai ter caso que é o peso responsável por manter o movimento. Então a força centrípeta é a força resultante. Okay? Então, pessoal, vamos fazer a questãozinha aí que foi do ITA. Observe essa questãozinha aí. Ó. Antes disso, só lembrando, tem o nosso zap do professor Luiz Carlos, deixa eu só colocar aqui para vocês, que o nosso zap aí você pode salvar, ok? É o 96531966, está aí na telinha também. Você salva no seu celular, manda um oi para a gente com o seu nome, eu passo a ter o seu número de celular e mando essa lista de exercício, mando essa aula, tá certo? As listas das aulas, mando dicas do Enem, tá certo? Questões resolvidas. Então vocês, experimentos, então vocês acessam aí o zap do professor, o nosso zap aí do professor Luiz Carlos Noronha, você recebe todo o material e dica para o Enem durante a semana, tá? Então, e também no nosso blog do professor Luiz Carlos Noronha, temos mais de 2.500.000 acessos, tem mais de 1.000 aulas gratuitas, todas as disciplinas, para você que quer fazer aí um concurso ou um Enem, ok? Vamos para mais uma questão. Uma mosca em movimento uniforme descreve a trajetória curva indicada abaixo. Aí está aí a mosca aí, ó. Ok? Aí ele pergunta, quanto à intensidade da força resultante da mosca, podemos afirmar que... Ora, pessoal, observe que essa mosca, ela está fazendo trajetórias circulares. Então, a força responsável por isso aí vai ser a força centrípeta, ok? Vai ser a força centrípeta. Mas observe que cada vez o ciclo está ficando menor. Então o raio está diminuindo. E a gente sabe que quando a curva é fechada, às vezes o carro não suporta e capota, porque a força que segura ele para fazer o movimento lá é a força de atrito. Como está muito fechado, exige uma força de atrito muito grande entre o pneu e o asfalto, e isso não existe lá, o carro capota ou passa reto. Então, quanto mais fechada a curva, está aumentando a força centrípeta, né? E se você for pela fórmula da força centrípeta, ela é a massa vezes V2, a velocidade, sobre o raio. Então, a força centrípeta ela é inversamente proporcional ao raio, porque o raio está no denominador. Então, quanto menor o raio, maior a força centrípeta para segurar isso. Ou seja, quanto mais fechada a curva, maior a força para segurar um carro. Por isso que às vezes o carro passa direto. Então essa mosca aí, ela está diminuindo cada vez mais o raio. Então se diminui o raio, a força centrípeta, ela inversamente. Então se está diminuindo o raio, está aumentando a força centrípeta para garantir esse movimento, ok? Então resposta, quanto à intensidade da força resultante da mosca, como o raio está diminuindo e a força centrípeta ela é inversamente proporcional ao raio, porque o raio está no denominador. Então, se o raio lá está diminuindo, a força centrípeta vai o quê? Aumentar. Ok? Beleza, pessoal? Então, lembre-se, para cá, para cá, para cá. Quando um carro faz uma curva, quem é a força centrípeta lá? É a força de atrito, só tem a força de atrito responsável pelo movimento. Não vão dizer que tem a força de atrito e a força centrípeta, não.
tem a força de atrito, que por estar em movimento circular, a gente pode chamar ela de força centrípeta. Ok? Vamos embora, vamos para mais uma questãozinha. Olha só, um motorista descreve uma circunferência vertical num globo da morte de 4 metros de raio. Que força é exercida sobre o globo no ponto mais alto da trajetória se a velocidade da moto aí é de 12 metros por segundo? Então, mais uma questão aí de força centrípeta, tá certo? Está aí o globo da morte e está aí uma figurinha para vocês. Lembrando que quando você está no globo da morte, lógico, a Terra continua puxando a moto para baixo, o peso, e se ele fizer uma força lá no teto, né, o teto também vai fazer uma força nele, ok? Então, nós temos lá em cima, além da força-peso, a gente tem uma força que a gente chama força normal, Fn, ou simplesmente N de normal. Então, quando um globo da morte, um motorista, num globo da morte, um motoqueiro passa lá em cima, se ele passa com a velocidade muito grande, ele faz uma força no teto e pela lei da ação e reação, o teto faz uma força nele, ok? Então, nós vamos ter, além da força-peso, nós vamos ter uma força que o teto faz na moto, que a gente chama de força normal, que também está no mesmo centrípeto do centro. Porque lá no teto, se o homem faz uma força nele, tá? Devido à velocidade que passa, o teto faz uma força de volta nele, no mesmo sentido da força-peso, que é a força normal. Então, eu tenho que força centrípeta é mv2 sobre o raio, tá? Aí o que foi? Essa é a fórmula da força centrípeta que nós vimos em sala de aula. Aí você voltando à questão, ele diz o seguinte: um motorista descreve uma circunferência vertical num globo da morte, lá no circo, que o raio é 4 metros. Então ele deu o raio. Que força é exercida sobre o globo no ponto mais alto da trajetória se a velocidade for 12? Ele deu a velocidade, 12 metros por segundo. E deu a massa da moto e do motoqueiro, 150 kg. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir na força centrípeta. Quem é a força centrípeta? mv2 sobre R. Eu não vou fazer essas contas aqui, vou só substituir. Você faz em casa. Agora, o que você tem que lembrar é que a massa é 150, a velocidade ele deu é 12, o raio ele disse que era 4 metros, tá? Agora, você tem que lembrar que nesse caso, quando o globo da morte, quando o motoqueiro está lá em cima, o peso puxa ele para baixo, é tanto que se ele for devagar ele cai, mas ele faz uma força no teto e o teto também faz uma força nele, que a gente chama de força normal. Então, a força centrípeta aqui vai ser o peso dele mais a força normal, ok? Então, você quer a força normal. Você tem o peso, é só pegar a massa 150 vezes 10, o peso vai dar 1.500, tá? Mais a força normal que você está querendo, e você vai fazer essa conta aqui, que você vai encontrar aí os valores, tá? Quando você fizer aí em casa, você vai achar como resposta aí 1.950, que fica... não tem as alternativas aí. Então, isso aqui, quando vocês fizerem a conta em casa, vai dar 450, aí a força normal, tá certo? Que você vai encontrar aí quando você fizer suas continhas aí, tá? Já que, no caso, eu vou ter que fazer todos os valores para encontrar essa força. Eu não sei se os dados estão certos, eu acho que essa velocidade não é 12, porque se for com 12, essa força normal não vai existir. Eu acho que é outro valor. Deixa eu ver aí se copiaram alguma coisa errada. Acho que aqui está a velocidade. É porque a velocidade é ao quadrado. Peço perdão aqui que a gente esqueceu de botar na fórmula aqui que o 12 é ao quadrado, ok? Aí você vai fazer 12 ao quadrado, então aqui não vai dar 450, vai dar outro valor. Beleza? Então você vai fazer essa conta e vai achar a força normal. Então, só repetindo rapidamente aí, eu vou voltar aqui, só fazer rapidamente essa questão para vocês, não vou até o final dos cálculos, mas como eu não botei ao quadrado, só para repetir aí para vocês. Ó, quem é força centrípeta? A força centrípeta é a massa, a velocidade ao quadrado sobre o raio, ok?
A massa ele deu 150. A velocidade ele deu 12 ao quadrado. O raio ele deu 4. Tá? O que você tem que lembrar é que a força centrípeta, que é mv2 sobre r, nesse caso lá da moto, vai ser o peso, como eu disse, para baixo, mais a força normal. Tá? O peso é 1.500. A força normal é o que você quer. Aí você vai resolver essas continhas aqui e você vai encontrar o valor da força normal. Ok? O que era importante nessa questão? Era lembrar que o motoqueiro, quando está lá em cima, a terra puxa ele para baixo, lógico, tem um peso, mas não só tem o peso. Como ele empurra o teto para cima, o teto empurra ele para baixo. Então a força centrípeta vai ser a soma das duas. Essa era, como eu botei aqui, peso mais a força. Aí você ia encontrar essa força fazendo essas continhas aí que vocês viram em sala de aula, ok? Para cá, como a gente está aí na revisão, se fosse uma aula normal aqui na TV, a gente faria isso aí para vocês. Lembrando, coloca aí a telinha cheia aí, Lembrando que nós temos lá o nosso blog, tem várias aulas de força centrípeta, tem todas as disciplinas lá, mais de 1000 aulas gratuitas. Você vai lá no meu blog, do professor Luiz Carlos, quando abrir o blog, do lado direito, lá no cantinho do lado direito, tem 2 canais de aula, mais de 1000 aulas, mais de 2.500.000 acessos. Então, gratuito para vocês, ok? Aí pesquisa a aula, a disciplina que você quer e vê melhor isso aí com mais calma. Tem também o nosso zap, que está aí, 1966, 96531966. Salva aí no seu celular, manda um oi para mim, aí eu passo a ter o seu contato e mando para vocês a aula, as aulas passadas que você pedir, mando a lista de exercício das aulas, a lista de exercício dessa aula, o vídeo dessa aula, além de dica para os Enem, ok? Então o zap do professor, 96531966, ok? Vamos agora para mais uma questãozinha aí, que a gente está aí com vocês aí nessa parte do Enem, ok? Vamos para mais uma questãozinha. Olha só, uma questão aí de eletricidade. Ele diz o seguinte: no circuito abaixo, um gerador de 8 volts, né? Força eletromotriz é a voltagem, não tem nada a ver com força. Isso vem da tradução lá, né? Da língua norte-americana para a gente. Então, no circuito abaixo, um gerador de DDP, de diferença de potencial, de tensão 8 volts, com resistência interna de 1 ohms, está ligado a um resistor de 3 ohms. Então, ele deu aqui o circuito. Está aqui o gerador. Está aí o gerador. Ok? Uma bateria, por exemplo, de força eletromotriz 8 volts, de resistência interna 1 ohms, e está ligado a esse resistor de 3 ohms. Aí ele determina a DDP entre os terminais A e B do gerador e o rendimento do gerador. Pessoal, o que é que eu sei aí? A DDP entre os terminais do gerador é dado por essa fórmula. U é igual a E menos RI. E é o que está dentro do gerador, que nesse caso aí ele disse que era 8. Está aqui, é a força eletromotriz, 8. Então essa fórmula de gerador vocês viram em sala de aula e tem que memorizar ela. A resistência interna é 1. E ele pediu o U. Só que para achar o U, pela fórmula de gerador, que vocês viram em sala de aula, o gerador é U igual a E menos RI. Esse E é a força eletromotriz, mas não tem nada a ver com força. É a tensão, a DDP, a tensão dentro do gerador, que ele disse que o gerador tenha 8 volts. A resistência interna dele é 1. E ele pediu a tensão na saída do gerador, é o U. Toda vez que pedir a tensão na saída, nos terminais do gerador, a DDP, a diferença de potencial elétrico, a voltagem nos terminais do gerador, ele quer o U. Pela fórmula, U é igual a E menos RI. O E ele deu lá no gerador, 8 volts, botou até a letra E na figura, tá certo? Mas nem precisava. Se está dentro do gerador, todo gerador tem seu Rzinho e tem o seu E, ok? Então o U é o que sai, é o que está entre A e B, é o que sai, por exemplo, na tomada. Ora,
Só que para eu achar o E ele deu 8. É só ir na equação do gerador. Não esqueça essa equação do gerador. U é igual a E menos RI. Anota aí. O E ele deu 8. O R ele deu 1. Tá? Mas para achar o U está faltando achar a corrente. Ora, como é que eu acho a corrente num circuito? Aí eu tenho que ver que esse circuito, ó, a resistência 1 e 3 estão em série, né? Um ao lado do outro. Então a resistência total é 4 ohms, que é a soma. Então é só ir lá para achar o I, ó, é só aplicar a primeira lei de ohms. Quem vê, ri. Quanto é a resistência? A gente viu que era 4, porque é 3 mais 1. Está aqui, ó. É 3 ohms mais 1. Então em série a resistência é 4. Tá certo? E eu estou querendo achar aí. Quem é o V? Para a resistência total 3 e 4, a única voltagem que tem aqui é 8. Então o V aqui é 8. Então 8 igual a 4I. Daqui o 4 passa dividindo, eu vou ver que o I é 2 amperes. Então substituo o I aqui por 2 amperes. Então o U vai ficar igual a 8 menos 1 vezes I, que é 2, vai dar 2. Então o U vai dar 6 volts. Essa é a resposta. Ok? Então uma questãozinha boa aí de geradores para vocês relembrar isso aí. Se eu fosse vocês, ainda dá tempo. Nós estamos aqui ao vivo, né? Ainda o nosso Enem ainda vai ser mais na frente, mais uns dias. Você pode perguntar ao seu professor, a mim. Mandar um abraço a todos os meus alunos aí da escola aí, Nestor Lima, do estadual, né? Lá do Valfredo Gugel, né? Acompanhando nossos alunos. Também dos cursinhos aí pré-vestibulares, o CDF lá no Shopping Via Direta, no centro, tá certo? A turma aí também do Êxito lá no Alecrim, onde a gente leciona aí há vários anos também no CDF. Então, um abraço aí a todos, né? E vamos embora, vamos fazer mais uma questãozinha aí, ó. Lembrando o nosso zap, 96531966. Você salva esse número aí do telefone na sua agenda, dá um oi para mim com o seu nome. Eu passo a ter o seu telefone e vou mandar o material dessa aula, as listas de exercício, questão resolvida, o vídeo dessa aula resolvendo as questões, ok? E já lá no nosso blog tem mais outras aulas lá. A gente está aqui nas revisões para o Enem em cima, na reta final, mas no nosso blog tem mais de 1000 aulas gratuitas. Está aí o blog, ó, profluiscarlos.blogsport.com, para quem está fazendo concurso, mais de 1000 aulas aí, mais de 2.500.000 acessos. Vamos para a próxima questão. Considere que um caminhão-tanque, ao abastecer em um posto de gasolina, se encontra em repouso, apoiado sobre um piso plano, horizontal e sem atrito. Ó, pessoal, na hora que diz sem atrito, tá certo? Sem atrito, nós não estamos na situação real. Que na situação real sempre existe atrito, ok? Então, sem atrito, eu estou numa situação que qualquer empurrãozinho vai fazer esse caminhão andar. Porque se eu não empurro uma parede, é porque na hora que eu faço uma força na parede, existe um atrito. Ó, para cá, para cá, para cá. Pessoal, ó, se você tiver um armário bem pesado aí ao seu lado, ali não tem força de atrito nenhuma não, é zero. Só vai ter força de atrito quando você empurra. Então a força de atrito ela só age quando ela é provocada, ok? Então, nesse caso aí, tinha um caminhão, ele disse que o piso não tem atrito. Então não vai ter força de atrito nunca. Qualquer empurrãozinho, ele vai andar, por mais pesado que ele esteja, ok? Então vamos voltar para a questão. Vai lá, Tiagão. Tiagão, tá aí no cansaço aí dos aulões. É isso aí, é para se torar. Olha só. Considere um caminhão-tanque ao abastecer em um posto de gasolina que se encontra em repouso, apoiado sobre um piso plano e horizontal sem atrito. É correto afirmar que a menor força capaz de deslocar esse caminhão é, ora, qualquer força na horizontal. Então, letra D. Qualquer força, por menor que seja, deixa que haja uma componente na horizontal para empurrar ele. Então, qualquer criança vai chegar nesse caminhão, como não tem atrito, se empurrar, ele anda. Ok? Vamos embora para mais uma questãozinha aí, pessoal. Lembrando para vocês que o nosso zap é o 96531966. Se você não é do Rio Grande do Norte, coloca aí o 084, manda seu telefone e recebe essas aulas aí de revisão. Ontem eu dei química, hoje estou física, né? Vamos dar matemática, estamos aqui com vocês, sempre revisando aí nossos alunos aí do pré de matemática também, dos cursinhos. Então vamos embora. Sou o professor Luiz Carlos Noronha e a gente há mais de 15 anos realiza esses aulões aí por televisão, por internet aí para vocês, ok? Então sempre estamos aí com vocês aí, mandando aí essas listas de exercícios, tudo
o vídeo com a resolução para vocês, ok? Vamos lá, mais uma questãozinha. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre, até sua velocidade de queda se tornar constante. Então o paraquedista soltou, ele vai caindo em queda livre, o peso dele vai levando ele para baixo, ok? Até que, como ele está com paraquedas, a resistência do ar deixa a velocidade dele constante, né? A força-peso é anulado pela força lá de resistência do ar no paraquedas. Então vem o peso puxando ele para baixo e a força de sustentação lá no paraquedas anula a força-peso. Na hora que anula, que a força-peso dele fica igual à força de sustentação do ar, que o ar faz devido ao paraquedas aberto, então a força resultante é nula, ele não desce mais em queda livre acelerado e ele passa a ter velocidade constante. Então vamos lá para a opção. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante ora, a força total tem que ser nula, porque se a velocidade é constante, é porque a força resultante é zero. Então, no início, a força-peso, o paraquedas ainda está se abrindo, só existe a força-peso, ele desce acelerado, tá? Ele desce acelerado devido à força-peso, com aquela aceleração que a gente conhece de 9,8, né? Aí, com o tempo, o paraquedas vai abrindo, vai tendo a resistência do ar. Quando a velocidade ficar constante, é porque a força-peso foi anulado pela força da resistência do ar, ok? Então, ele quer saber, quando a velocidade se torna constante, qual é a força resultante que está atuando no paraquedista. Cuidado, existe força nele lá, a peso e a de sustentação do ar, só que elas se anulam, letra C, porque o movimento é uniforme. Quando o movimento é retilíneo, uniforme, a força resultante é zero. Para cá, para cá, para cá. Professor, então no movimento circular uniforme a força resultante é zero. Não. Para ter movimento circular uniforme, ele está com velocidade constante, mas para manter o círculo tem que ter uma força para segurar, que a gente chama de força centrípeta, ok? Que no caso de um carro fazendo uma curva é a força de atrito, como eu expliquei há pouco tempo. Então no movimento circular uniforme, a força resultante não é zero, ele é um movimento acelerado. Já o MRU não. A força resultante é zero e ele não é acelerado, ok? Vamos embora, vamos para mais uma questãozinha aí. Grande Tiago, estamos aí, quantos minutos aí? Então vamos embora, dá para fazer aí mais umas questãozinhas. Olha aí, a respeito das leis de Newton, o grande Isaac Newton, né? Estudou ele e outros contribuíram muito aí, né? Grandes homens aí que contribuíram com a ciência aí moderna. A respeito das leis de Newton são feitas 3 afirmativas. Primeiro, a força resultante necessária para acelerar uniformemente um corpo de massa de 4 kg de 10 metros para 20 metros em uma trajetória reta em 5 segundos tem módulo igual a 8. Pessoal, o Enem sempre vem com cálculo. E isso daí, ó, é a segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração. Quanto foi a massa lá, pessoal? A massa lá foi 4 kg. 4 kg. A massa foi 4 kg. Ele não deu aceleração. Mas a aceleração, a gente sabe, quando eu piso no acelerador, ele varia a velocidade. Então, a velocidade variou de 10 para 20. Então, a aceleração é a variação de velocidade, ou seja, passou de 10 para 20, vai ser 20 menos 10 em 5 segundos. Então, é só fazer essas contas, a gente acha a força. 20 menos 10 vai dar 10, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 4, a força resultante vai ser quem? 8. Então, ele deu a massa e disse que o carro passou de 10 para 20 metros por segundo em 5 segundos. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Aí eu fiz a variação de velocidade. De 10 para 20 é 20, menos 10 é a final, 20, menos a velocidade inicial, 10. 20 menos 10, 10. Dividido por 5, 2. 2 vezes 4, 8. Unidade de força, Isaac Newton. Então a força vai dar 8. Aí ele pergunta, a força é 8? É, está correto. Ok? 2.
Quando a pessoa empurra uma mesa, ela não se move. Podemos concluir que a força de ação é anulada pela reação. Está errado. Ação e reação nunca se anulam, ok? Tá? Se eu empurro uma mesa e ela não anda, é porque a minha força de ação foi anulada pela força de atrito, tá? A reação está atuando em mim, não vai ser anulada nunca. Então está errado isso daí. Lembre-se que a força de ação e reação, elas não são iguais. O que é igual é o valor. Quando eu bato devagar, a reação é devagar. Quando eu bato forte, a reação é forte. Mas elas têm sentidos contrários. Então a força de ação não é igual à força de reação. Cuidado. O que é igual é o módulo da força de ação, que é igual ao módulo de força de reação. E lembre-se que elas nunca se anulam, porque elas atuam em corpos diferentes. Como é que uma coisa vai se anular se uma está no corpo A e a outra está no corpo B? Não tem sentido. Então nunca se anula. Ele disse que a força de ação é anulada pela reação. Esse 2 está errado. 3. Durante uma viagem espacial, podem-se desligar os foguetes da nave que ela continua a se mover. Esse fato pode ser explicado pela primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é inércia, está correto. Ele diz que no espaço, um corpo em movimento, se eu desligar o motor, ele continua com velocidade constante, porque lá não tem atrito para parar ele. Foi assim que o homem chegou para a Lua, senão não ia chegar nunca. Aquela distância enorme, haja combustível. Ei, para cá, para cá, para cá. Você acha que a nave foi parando lá no posto Ipiranga, hein, Tiago? No posto Ipiranga foi parando e foi abastecendo. Não. Então daqui para a Lua não tem combustível, ele desligou a nave e a nave foi com velocidade constante, tá? Sem gastar combustível, baseado na primeira lei de Newton. Aqui a primeira lei de Newton, você lança um objeto, ele para porque atua o atrito. No espaço não tem atrito, ele vai em linha reta em MRU o tempo todo, ok? Então, está correto aí A1 e A3, tá certo? Eu marcaria a alternativa 1 e 3. Vamos embora. 5 geradores, cada um de força eletromotriz, é a tensão, né? É a DDP interna lá do gerador. 5 geradores, cada um de força eletromotriz igual a 4,5 volts e corrente de curto-circuito igual a 0,5 ampere, são associados em paralelo. A força eletromotriz e a resistência interna do gerador equivalente tem valores respectivamente iguais a. Então vamos reler como a gente tem que fazer no Enem, né? 5 geradores, cada um de força eletromotriz, que não tem nada a ver com força, é só uma nomenclatura que veio, é de voltagem, né? 5 geradores, cada um. De força eletromotriz, que a gente chama voltagem interna do gerador, é igual a 4,5 volts. E corrente de curto-circuito 0,5 ampere são associados em paralelo. Pessoal, quando eu associo pilhas ou gerador, a pilha é um gerador, a bateria é um gerador. Quando eu associo em paralelo, a tensão mantém-se a mesma, tá? Então, se eu coloco uma pilha assim, ó, uma pilha, a outra aqui, a pilha é um gerador, a outra aqui eu estou botando mais com menos, aqui eu estou associando em série, então a tensão soma, tá? Mas se eu coloco eles em paralelo, a tensão não muda, é a mesma. Então olha para cá, se eu coloquei 5 geradores em paralelo, se cada gerador desse ou cada pilha dessa é 4,5, a pilha resultante equivalente é 4,5 também. Então só podia ser a letra A e C, ok? Então a tensão não muda, deixa eu só apagar aí. A tensão não muda, por quê? Porque cada pilha e cada gerador tem 4,5, mas os 5 foram colocados em paralelos. Se são colocados em paralelos, a tensão não muda, permanece a mesma. Se fosse colocado em série, aí ia dar 22,5. Então ele quer saber, 5 geradores de 4,5 volts são associados em paralelo. Então qual a tensão resultante? 4,5. Mas ele quer saber a resistência interna. A resistência interna, pessoal, a gente sabe que em paralelo, né? A gente aprende. Primeiro vamos calcular a resistência de cada um. Como é que eu acho a resistência de cada um? Ele não deu a corrente de curto-circuito, não deu a tensão, então eu aplico essa fórmula. Deixa eu só apagar aqui.
Eu aplico, quem vê ri, para achar a resistência interna, tá? A tensão de cada um é 4,5. A corrente foi 0,5. Quando vocês fizerem essa conta aí, a resistência de cada um vai dar 9 ohms, ok? Como eu coloquei em paralelo, a resistência em paralelo, ela divide. Então, a resistência total vai ser 9 ohms dividido por quanto? Por 5, porque eu coloquei as 5 em paralelo. Então, 9 dividido por 5, tá? Se a gente voltar, eu vou achar aí, os 9 estão em paralelos. Então, eu vou dividir 9 por 5, que vai ser minha resistência total. Então, a resposta, a tensão é a mesma, porque os geradores foram colocados em paralelo. Então, em paralelo não soma a tensão. Se fosse em série, eu somava. Era 4,5 vezes 5 vezes, já que são 5 geradores. Mas como foi colocado em paralelo, a tensão é a mesma, 4,5. E a resistência vai ser 9 dividido por 4. 9 dividido por 4 dá 1,8. A resposta é letra C. Ok? Então, uma questão interessante. Se ele tivesse botado essas pilhas, esses geradores em série, a gente ia somar. É como no raidinho, quando eu coloco as pilhas em série, 3 pilhas de 1,5 eu somo. 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Ok? Mas aqui ele botou em paralelo, então a tensão mantém a mesma, 4,5. Não muda. Ok? Para cá, para cá, para cá. Vamos agora para mais uma questãozinha. De novo aí de baterias. Vamos lá. 3 baterias idênticas são ligadas em paralelo de novo. Se são ligadas em paralelo, a tensão não vai ser 3E, não vai ser E mais E mais E, não vai somar as 3, mantém a mesma. E com resistência igual a R, como é em paralelo, a resistência R são 3, quem vai ser a resistência final? R sobre 3, então resposta. Vamos ler a questão e vamos responder. 3 baterias idênticas são ligadas em paralelo. A força eletromotriz de cada bateria é E, com resistência interna igual a R. A bateria é equivalente dessa associação. Tem força eletromotriz, ou seja, voltagem, e resistência interna igual a. Então, ele quer a bateria total, a soma das 3. Como elas estão em paralelo, a tensão não soma, então não vai ser 3E, tá? Nem diminui. Então, só sobra o quê? A letra B. Então, como estão em paralelo, as 3 baterias têm E, como botou em paralelo, ela continua sendo E. E a resistência era R, mas como botou em paralelo, fica R sobre 3, letra B. Ok? Vamos agora para a nossa última questão. Para cá, para cá, para cá. Vestibulando, lembrando que nós estamos aqui com você, sempre aqui, né, nas retas finais. Quem conhece nosso trabalho aqui em Natal há muitos anos, mais de 15 anos aí, sou o professor Luiz Carlos, e nós estamos sempre nessa reta final aí do Enem, o ano todo nas aulas da televisão, ok? Aulas em ginásio, né? Tudo gratuito aí para o jovem. Eu fui aluno de escola pública a vida toda, então a gente retribui aí para vocês. E eu agradeço aí o nosso blog, né? Com mais de 2.500.000 acessos. São mais de 1.000 aulas, todas as disciplinas, tem muitas aulas minhas, professor Luiz Carlos, de Física, Química, Matemática, eu sou engenheiro elétrico, sou físico, tenho pós-graduação no ensino aí de Química, de Matemática, e por aí vai, em ciência, em gestão pública também, né? Fui 2 vezes vereador aqui na cidade de Natal, mesmo sendo de Apodi, né? A gente agradece aí, né, o pessoal de Natal pelo reconhecimento, aí, o nosso trabalho, e nós temos sempre esses alunos aí na reta final, ok? Vamos fazer mais uma questãozinha aí, que o tempo está acabando, mas a gente tem várias aulas. Vai aparecer o nosso zap, ó. Põe aí o zap. Você pega esse zap, 96531966, quem não for de Natal, do Rio Grande do Norte, coloca aí o 84. E com esse zap você acessa aí no seu celular, dá um toque para mim com o seu nome, que eu salvo e passo a ter seu telefone e envio, por exemplo, essa lista que aí está, para você acompanhar a aula com a lista, ou pelo celular, ou imprime. Vou mandar aulas também, a revisão passada eu dei de Química aqui, mandar para vocês a revisão de Matemática, sempre mandando, tá certo? E também dicas para o Enem, algumas questões resolvidas, alguns experimentos do dia a dia, ok? Então vamos voltar aí para a nossa última questão aí, tá? Sobre força eletromotriz de uma bateria.
A força eletromotriz de uma bateria eu acabei de dizer, de uma bateria, de uma pilha, ela tem uma voltagem interna e uma resistênciazinha interna. Essa voltagem interna, ele chama de E, tá? Mas na verdade é uma voltagem, podia ser V, mas como chamam de E, a interna a gente chama de E, e a que sai lá na bateria, na pilha, a gente chama de U, ok? Então a força eletromotriz de uma bateria, tá? Não tem nada a ver com força elétrica, não tem nada a ver, é só o nome, a nomenclatura que veio. Mas a força eletromotriz de uma bateria é a voltagem da bateria, tá? Então, ela é igual à tensão elétrica entre os seus terminais quando ela está aberta. Então, a letra D. Quando você tem uma bateria aberta, aí essa tensão que sai, que você medir, se não tiver nada ligado a ela, você, na verdade, está medindo o próprio E, ok? Então, a força eletromotriz de uma bateria é igual à tensão elétrica nos seus terminais, ou seja, é igual a U quando ela está em aberto, quando não tem nada ligado, ok? Se eu ligar alguma coisa, aí o U lá fora não é mais igual ao E. Vocês aprenderam que o U passa a ser igual a quem? A equação do gerador, que a gente viu em sala de aula, o U é igual a E menos RI, ok? Nós fizemos até uma questão há pouco tempo. Beleza? Pessoal, é para cá, para cá, para cá. Dá uma entrada aí, ó, no nosso site, tá certo? Professor Luiz Carlos, e eu vou passar para vocês todas essas aulas aí no nosso Zap, todas as aulas de revisões, a lista de exercícios, algumas dicas aí para o Enem nessa reta final, ok? Beleza? Daqui a pouco mandaremos mais aulas para vocês, tá? Valeu, galera! Vamos embora aí na reta final do Enem comigo, professor Luiz Carlos Noronha, beleza? Nosso blog, mais de 1000 aulas gratuitas, né, no blog do professor Luiz Carlos Noronha aí. É só acessar Luiz Carlos, Luiz com S, pesquisar o blog do professor Luiz Carlos. Quem vai fazer concurso, Enem, tem mais de 1000 aulas gratuitas, mais de 2.500.000 acessos. A gente agradece primeiramente a Deus, lógico, e a vocês por confiar aí nas propriedades nas nossas aulas, ok?